Olá pessoal, meu nome é Adilson, eu estou aqui para começar o podcast da V-Norte e a gente veio aqui debater muitos assuntos para você que está interessado em ou cinema, ou esporte, educação, enfim, vários temas a gente vai estar debatendo aqui, vai estar conversando, trazendo pessoas que são referências para o nosso estado e é claro que a V-Norte vai trazer o que há de melhor no nosso norte. E hoje aqui a gente está como convidado. Nós resolvemos trazer um grande amigo nosso, pessoal, né, o Luiz Porto, representante da 360 UEAP, que trabalha com os filmes cristãos, né? E a gente vai estar debatendo hoje, falando sobre um filme que está chegando aí. Luiz, dá um alô para a galera aí. Opa! Primeiro agradecendo o convite da V-Norte, um podcast super interessante, que vai com certeza tratar de assuntos concernentes, né, ao nosso estado, à nossa cidade. E é um prazer estar aqui com vocês falando sobre um trabalho que a gente vem desenvolvendo já há mais de 8 anos, que é sobre o cinema cristão. Então a gente vai desenvolver essa conversa, vai ser muito legal. Também está o Vidal aqui, né, Vidal? O Vidal veio para trocar essas ideias com a gente. O Vidal vai estar sempre aqui com a gente, dando esse apoio, esse suporte, né, para a gente bater esse papo, interagir, porque às vezes tem os assuntos do lado, né, que a gente pode estar fazendo a correlação do contexto histórico com alguns contextos da sociedade, né, em relação até a oportunidades ou falta de oportunidades. E o cinema é algo que a gente tem aprendido, né, a gente também vai falar isso futuramente de um projeto que nós desenvolvemos, né. O cinema é algo coletivo, é algo que é fantástico. E o Luiz, eu queria que falasse um pouco mais da 360, né, para a galera entender como surgiu a ideia. Eu tive a oportunidade de conhecer o teu patrão, o Igor. Isso. Muita gente boa, um grande abraço aí para ele. Igor, um abraço para você. O Igor Siqueira. Na verdade, como você enfatizou, vamos falar um pouquinho do início da nossa empresa, né? O Igor morava nos Estados Unidos, brasileiro, mas morava nos Estados Unidos há muito tempo. Veio para o Brasil com algumas ideias a nível de produção cinematográfica para um público cristão. Quando a gente fala cristão, não só evangélico, católicos, todos aqueles que professam o cristianismo, a fé em Cristo, né? Veio para o Brasil e começou a fazer um trabalho com o R.R. Soares, foi quando eles criaram a Graça Filmes. Só que era um trabalho voltado para DVDs, né? Vocês se recordam dos DVDs? A gente locava os DVDs, né? Fita VHS. E na época que ele veio, eles fizeram um belíssimo trabalho, inclusive produzindo filmes inéditos aqui no Brasil. E o primeiro filme que eles lançaram, pela Graça Filmes, chegou a um público de 400 mil pessoas, que já é um público excelente para um filme cristão. Só que não tinha o hábito de levar esses filmes para os cinemas. Foi para o cinema numa quantidade pequena de salas, não foram todos os cinemas que levaram esse filme, né, para que um público pudesse assistir, mas o pouco que levou teve um público de excelência. Foi aí que o Igor, então, deu start. O pastor R.R. realmente ele não tinha a intenção de fazer um trabalho como esse. Foi quando o Igor fundou a 360 UEAP, há exatamente 9 anos atrás, com a intenção de levar os filmes cristãos para os cinemas, trabalhar com as grandes empresas cinematográficas, como Sony Pictures, California Filmes, Paris Filmes e tantas outras, né? A gente trabalha hoje, em média, após esses anos todos, na faixa de 9 empresas que distribuem filmes cristãos, tá? Na verdade, essas empresas distribuem todo tipo de filme, mas eles perceberam que havia um nicho, né? Havia um público e grande. E o primeiro desafio nosso foi o Você Acredita, né? Que foi na faixa de 480 mil pessoas. Não era o auge ainda do trabalho, né? Foi quando surgiu o Quarto de Guerra, que é o xodozinho da empresa, que foi o filme que levou mais de 600 mil pessoas aos cinemas. E a gente fez uma exclusividade com o cinema, tá? Uma grande rede, principalmente que atua aqui no Norte e Nordeste. E foi realmente assim um filme que trouxe uma realidade para um público, tá? Que era um filme cristão com uma ótima qualidade, que quem assistiu o Quarto de Guerra vai entender o que eu estou falando. E a rede, então, começou a fazer não só esse, como outros filmes. Aí também criou a curiosidade de outras empresas, de outras grandes redes. E hoje, graças a Deus, em todos os cinemas, todas as redes, os filmes cristãos estão sendo exibidos com um grande sucesso. E assim, interessante que eu acompanhei praticamente todos
os lançamentos e as pré-estreias, né? Com a equipe, nós fomos, muitas vezes a gente fez a cobertura, e a gente divulgava nas redes sociais, inclusive eu lembro da primeira vez, ah, no Você Acredita, né? Sim. Você Acredita só foi participar, mas num quarto de guerra, assim, foi muito bom mesmo. A gente fez uns vídeos que eu vi que realmente surpreendeu, né? Foi muito legal, as pessoas, foi um retorno muito grande das pessoas, né? Porque é um filme que falava de oração, né? Assim, Exato. do dia a dia de hoje, que a gente passa, né? Sofrimentos e tantas situações Muitas lutas, que a gente luta com família e só nos resta entrar no quarto Com e guerrear certeza, ali em oração, guerrear, né? verdade. E o filme refletia muito sobre isso. E aí nós fizemos um pequeno marketing, ajudei o Luiz. Exato. Nós fizemos um pequeno marketing interno aqui no estado. Inclusive, tinha até um projeto chamado que era Ver o Peso. Isso. E a gente fez uns vídeos, convidamos a Patrícia Queiroz, Exato. o Carlinhos Cancela, o Henrique Brandão, o Henry Brand. Henry Brand. E a galera começou a fazer uns vídeos também. Foi muito legal, né? E a gente viu a evolução disso, né? Do fluxo das pessoas, a procura do interesse dos filmes cristãos, né? Porque realmente o cinema está aí, né? Com vários gêneros o cinema tem um poder muito grande de cultura, um poder de transformar uma sociedade, né? Verdade. Isso aí aconteceu muito na própria Segunda Guerra Mundial. Eu tinha uma curiosidade de saber, porque eu também trabalho muito com comunicação, rádio e TV, né? Fora o cinema. Como é que os Beatles conseguiram fazer tanto sucesso? Não tinha a tecnologia de hoje, conseguiu encher estádios de futebol. Sabe onde divulgavam? No cinema. Eu fiz uma pesquisa e o cinema foi o principal divulgador das músicas dos Beatles em todo o mundo. Onde não chegava a música dos Beatles, mas os filmes que os Beatles produziam, você percebe que os grandes artistas da época, como Elvis Presley, os Beatles, né, eles iam para o cinema fazer filmes. Né? Você percebe que na época da Sessão da Tarde, quem lembra aquele Sessão da Tarde? O Elvis Presley, Jerry Lewis, os Beatles, eles faziam os filmes, e os filmes que realmente divulgaram a música deles. Então o cinema ele tem uma força muito grande de comunicação, e como o meu amigo Adilson falou, a Venorte tem uma grande contribuição no trabalho que a gente desenvolve, porque a gente não faz o trabalho sozinho. Então eu acredito muito que o cinema hoje ele precisa, né, ganhar um espaço maior no que diz respeito aos filmes cristãos, e graças a Deus nós estamos conseguindo. Legal. É assim, te perguntar, Luiz, como você percebe para o futuro próximo essa nova geração? Na verdade, em relação ao cinema, a gente tem uma nova dinâmica no trabalho após a pandemia. Né? A gente tem o cinema antes da pandemia e o cinema depois da pandemia. E me causou espanto porque, tipo, shows, igrejas e tantos outros locais estavam começando a receber um público que antes recebia, e o cinema não. O cinema não conseguiu mais trazer aquele público que levava antes. A gente sentiu isso quando nós lançamos, em 2020, 2 filmes, foi um fracasso de bilheteria. Somando os dois, não deu o pior que nós lançamos no cinema. Por conta do medo. E o filme era bom. E o filme bom, inclusive a história, né? Nossos filmes sempre são baseados em fatos reais. Né, do Jeremy Camp. Foi um filmaço. Não conseguimos levar o público que nós desejávamos, porque nós tínhamos um projeto muito antes da pandemia. Tanto é que em seguida foi logo pro stream, né? Exato. Para ter uma ideia que foi essa crise foi tão grave que o ano passado não lançamos nenhum filme. E nenhuma produtora lançou filme. Você que gosta de cinema, você pode perceber que os cinemas começaram a exibir filmes antigos. Filmes que já tinham passado, fazendo remember. Depois que veio o Homem-Aranha, dentro de um contexto, que conseguiu... o Homem-Aranha foi o chama, né? Que conseguiu tirar trazer as pessoas de volta. Todas aquelas expectativas negativas e trouxe o público de volta. Mas mesmo assim, ainda estamos no processo de levar o público para os cinemas. Ok. Bom, é o seguinte, na verdade, esse período da pandemia, a gente viu muitos contextos, algumas empresas, elas
experimentaram, fizeram essa experiência do streaming de tentar lançar diretamente. Exato. Não foi muito bem visto. Para quem estava em casa, que é acostumado, realmente foi bom, foi legal. Mas para as produtoras, para toda a equipe, né? Aquela questão de ir para o cinema, inclusive muitos diretores e produtores até fizeram quase que uma greve, uma manifestação em relação a isso, né? Protestaram, porque isso poderia tirar o brilho do cinema, né? O brilho de estar... Porque o cinema você sai de casa, tem o encontro com pessoas, é um outro Exato. ambiente, é uma coisa assim diferente, né? Adilson, só fazendo uma correlação que estás falando com o que Vidal. foi comentado aqui em relação ao que o Vidal me perguntou, tá? Em relação às gerações futuras. Eu coloquei que existe a possibilidade da gente fazer um trabalho num novo contexto, após a pandemia. Porque é o seguinte, o cinema é para todas as gerações, entendeu? Tanto para a criança, Sim. porque tem os filmes infantis, para os adolescentes, que tem filmes que são determinados, direcionados para os adolescentes, para jovens e para adultos, né? Mas eu, como adulto, já assisti muito filme infantil. Por quê? Sim. Porque é interessante, nós estamos ali no cinema, porque sempre fica dentro de um shopping. E ali no shopping, você passa um tempo ali dentro, e você vai para o cinema, e você vai lá ver qual o filme que está ali. Às vezes você vai para o cinema sem saber o que você vai assistir. Só tem um filme infantil, bora assistir um filme infantil. Eu já assisti vários filmes infantis. História, sempre tem um contexto que você vai gostar, porque eu já fui criança, eu já fui adolescente, já fui jovem, então esses desenhos animados, eles têm sempre um contexto, eles sempre levam a gente a achar graça, a dar boas risadas. Então eu acredito assim, que o cinema, ele não tem assim, tipo, vou dizer para ti, daqui a alguns anos o adolescente vai gostar mais. Não, o cinema sempre será e sempre foi algo que todos vão gostar. O que as produtoras, como eu disse, falou agora, só está se adaptando a uma nova realidade. É verdade. Porque hoje, as plataformas digitais, você pode ter assinatura aí de várias empresas que tem no seu cast vários filmes que já passaram. Só que tem o seguinte, as produtoras nunca abriram mão de um filme inédito para as plataformas digitais. Nem mesmo na crise do cinema você pode perceber que não foi lançado nenhum filme para o cinema, tá? Porque existem filmes, como o Adilson é produtor de cinema, produtor de conteúdos digitais, tem conteúdos que é assim para as plataformas digitais. Diretamente, Mas aqueles que foram produzidos para o cinema, mesmo na crise. Por exemplo, um filme que ainda não saiu, que vai sair ainda. É a continuidade da morte de Jesus, do Mel Gibson. A Paixão de Cristo. Eles Já estão faz gravando. 3 anos que tá na gaveta. São 10 anos. Eu vi essa semana. Isso, 10 anos que olha, eles está na estão... gaveta, Agora eles que não eles vão lançar começaram a ainda. gravar. Agora que eles estão começando a ver a possibilidade de lançar o filme. Terminando Por o quê? roteiro. Por exemplo, nosso filme, que a gente vai entrar depois falando sobre ele, a gente teve que ver um momento, passamos 1 ano sem lançar, para que de fato aquele filme pudesse levar um público. E nós acertamos, porque está havendo já uma grande expectativa em torno dele. Então, na questão que colocaram, né, o Vidal e o Adilson, a gente não tem um público específico, porque o cinema ele produz filmes para cada idade. Então você tem a oportunidade de lançar para crianças, adolescentes, jovens e para adultos. Então o cinema ele é universal, ele é um filme que é sucesso nos Estados Unidos, é sucesso no Brasil, pela forma como é produzido esse filme. Então eu acredito muito que o futuro do cinema está garantido ainda por muito tempo. Eu vou falar o seguinte, que alguns especialistas falam que a tendência é que o cinema viria aquilo que a gente estava conversando nos bastidores sobre vinil. Isso. Infelizmente, pode acontecer do cinema ser por um grupo mais seleto, que gosta de algo mais requintado, vai chegar quase a esse nível. Sim. Por causa dos streams. A própria TV hoje, assim, me desculpe os meus amigos produtores de TV, cara, mas eu te garanto que 70% ou mais de jovens não assistem mais televisão. Muitos de nós não assistem, assim. Eu assisto ainda algumas coisas, eu assisto raro, porque a gente... A gente é do ramo, tem que assistir. O jornal a gente tem que estar um pouco certeza. antenado, mas Isso. a gente precisa... O que mais que a gente deve assistir é o jornal. É. O jornal, alguma é coisa importante aqui. demais, né? Mas assim, hoje, cara, é aqui, ó. Você escolhe. Palma da mão. É igual que a gente falou. Sei que a gente não é o tema de música, mas é algo que a gente falou agorinha, nos bastidores, antes de a gente começar a gravar.
sobre a questão do vinil, né? Que o filme que a gente gravou, que vai ser outro tema que a gente vai falar sobre isso, né? A gente fala de vinil aqui, muitos jovens estão voando Não aí, sabe não nem que é sabem o vinil, que é. né? É, isso é verdade. É o long por play. exemplo, eu tô doido atrás de uma... Eu até sonhei esses dias que eu tava com uma leitura de fita cassete, né? Eu queria achar pra mim, tirar umas gravações que eu fiz antigamente, né? Da época da banda. Eu fiz uns testes, umas gravações de teste, ainda tenho guardado ali que são relíquias, né? É. E a gente não sabe o que é. Que é pegar uma fita, rebobinar na caneta. Agora, Adilson Vidal, É eu interessante. acho que existe uma possibilidade sim. A gente já está percebendo que muita coisa está sendo digitalizada. Mas o ser humano, independente da época, ele tem a necessidade de estar agregado a um projeto que fisicamente ele tem que ter contato com outras pessoas. O que a gente está percebendo é que essa nova geração, né, ela está muito dentro de casa. Tá perdendo o contato, Está cara. perdendo o contato físico com as pessoas. Correto. Sabe? Então o que a gente percebe? Que quem mais assistia filmes no cinema eram jovens e adolescentes. Com a vinda da pandemia, cresceu muito o mercado digital. Talvez o filme que eles estavam acostumados a assistir no cinema, aquele inédito, que não foi mais exibido, passou um tempo, né? Agora que está voltando, né? Os filmes que realmente foram investidos milhões de dólares, filmes que tem que ter um público para cobrir os custos, eles não vão lançar. Marvel e tantas indústrias não vão lançar os filmes agora. Eles vão esperar o mercado aquecer. Só que tem o seguinte, o público que consome esses filmes na totalidade de jovens adolescentes. Como não teve essas novidades, surgiram outras novidades. Esse é o perigo. Sim. Quando você tem um produto que é bom, que não passa mais a ter novidades, porque a gente é movido por novidades. Então o cinema já faz tempo. Me fala um filme aí que foi lançado, né? Evidência de evidência, Tipo, que né? levou um grande público ou que foi lançado recentemente. Muito pouco. A Mulher Maravilha foi lançado, foi um fracasso. Aí os caras colocaram o pé no freio. O Adão Entendeu? Negro, né? Não foi E legal. tantos filmes que eles tentaram lançar de menor investimento, e eles perceberam de bons, hein, de qualidade. Tanto é que a Marvel adiou os Isso. lançamentos. Adiou os lançamentos, de novo. por conta dessa A ausência Marvel DC. desse público. Mano, não tem. Hoje você vê shows lotados com 40 mil pessoas um em cima do outro. Carnaval. Aí tu vê o cinema fazendo promoção, mano, para levar um público. Por quê? O produto ficou parado. O produto tá parado. Não tem novidade. O que não tem novidade, não tem atenção. Então o cinema, ele vai voltar a uma realidade, sim, vai voltar. Quando começar a lançar os filmes que de fato vai levar um público, mas eles estão esperando justamente esse público sinalizar que vai. E eles têm que investir um marketing muito pesado em cima disso. Ok, Lula. Você está falando um pouco sobre essa questão, lembrar um pouco do passado, e recentemente, não está dentro dessa pauta aqui de filmes, mas alguém sentou do meu lado, né? Pegou o celular e começou a ler. E eu fiquei observando o quanto, na verdade, se avançou na vida a leitura que você faz no teu celular, você pega, né, e tal. E eu disse, gente, eu não consigo fazer isso ainda. Eu faço, mas eu não fico à vontade. Eu ainda fico muito à vontade quando eu pego um livro, entende? E pego a página desse livro, a textura do livro, para fazer uma boa leitura, né? E a gente percebe, na verdade, Luiz, considerando tudo que você falou, o quanto essa geração, na verdade, precisa voltar um pouquinho lá atrás para perceber o que ela não viveu de verdade, entende? Não viveu. Tem filmes, na verdade, que são históricos, né? Filmes importantes para a sociedade. O Adilson falou um pouco na abertura sobre a questão, né, do que o cinema proporcionou a uma sociedade lá atrás e do que ele pode proporcionar a essa sociedade hoje e amanhã. Como se pensaria a possibilidade de fazer um resgate histórico? Contar um pouco para essa geração, entende? Que ainda não está dentro desse hábito de conhecer a história através do cinema, através de um filme bom, entende? Mas que conte uma realidade de vida. Isso. Eu estava pensando aqui nos bastidores que a tecnologia tem duas vantagens. Ela tem a vantagem de acelerar um processo.
Mas quando você acelera um processo, já diz, acelerou um processo. Talvez você não esteja dentro de um contexto, de uma realidade para aquele projeto dê certo. Entendeu? Porque acelerou. Então a tecnologia ela tem essa questão de acelerar processos. Só que tem o seguinte, assim como ela pode acelerar, ela pode também dar condições de alguém, tá? Resgatar. Vou dar um exemplo aqui. Acho que todo mundo vai concordar comigo. Os que estão mais resgatando produtos antigos, vamos colocar o vinil, gente, era um disco, tá? Um disco. Que se vendia há um tempo atrás, depois surgiu o CD, e agora tudo foi digitalizado. Você hoje, no seu celular, você tem as plataformas. Diversas empresas oferecem música. Hoje você pode fazer um playlist até de 3 mil. Eu me recordo quando eu comprava um CD, só 2 que eu gostava. Aí a gente tinha que comprar aquelas caixas para colecionar. Meu irmão, meu carro era cheio de CD. Hoje, com um pendrive, ou você fazendo o Bluetooth do seu celular para o teu... como é que chama agora? Não, o multinível, né? Multitrack, sei lá. Você tem a música ali e você viaja de Belém para o Rio de Janeiro ouvindo músicas. Só que tem o seguinte, a gente, aparentemente, a nossa geração que deveria resgatar algumas coisas que você falou, sim, mas sabe quem está resgatando? É o jovem, mano. O jovem começou, através da tecnologia que acelera um processo, ele começou a olhar coisas que a tecnologia apresenta a eles de coisas do passado. Então você percebe que jovens hoje, empreendedores de 20, 22, 23, estão resgatando algo que na nossa geração a gente diz não vai dar certo. Isso é coisa do passado. Pode perceber que a maioria das coisas que hoje estão vindo à tona de resgate é feito por jovens, que eles percebem que existe um nicho, que existe um público interessante, que talvez o Adilson, a gente entende um pouco de tecnologia, mas o jovem está muito mais atualizado que nós. Então eles vão pegar aquele produto como um vinil, vão pegar um produto CD, um produto cinema, um show. Por exemplo, a gente está vendo aí várias bandas que já estavam aposentadas, voltando a cantar e lotando. Quem é que está produzindo? São os jovens, mano. São jovens, donos de agência, jovens que estão contratando aquela galera. Vou citar aqui, Titãs, o Resgate, que é uma banda gospel, os caras estavam aposentados. Aí chega uma agência de novos, colocando possibilidades, fizeram um show. Oficina G3 fez Oficina voltou. Meu amigo, jovens fazendo eventos. Não são pessoas... Tudo bem que existe dentro de um escritório, de uma agência, um cara ali com experiência que tem que ter. Sim. Mas os empreendedores são jovens. Então, respondendo a tua pergunta, quem está resgatando, meu amigo, são os jovens empreendedores que percebem que o passado ainda tem algo que pode resgatar, encher ginásios, sim, encher cinemas, vender vinil. E, cara, está dando certo, mano. Porque, como eu falei para ti, apesar da tecnologia estar avançada, mas o sentimento, o ser humano, ele tem a necessidade ainda de ter registros, sabe? Sim. De voltar a um passado e trazer referências. Que hoje, infelizmente, não temos mais referências. Sim. A juventude hoje não consegue ter aquela referência. Ela é descartável. Hoje surge um cantor que está arrebentando aí na internet, mas não é uma referência. Por que não é referência? Porque daqui a 2 anos... acabou, a menos que isso. Aí surge um outro, melhor, sim, que ele. Não é como os cantores antigos. Então essa juventude começou a perceber isso. Poxa, por que o Elvis Presley? Por que o Michael Jackson? Por que o Resgate? Por que o Logos, né, falando na área evangélica? Quando, por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo do Rodrigo Teaser, que imita o Michael Jackson. O cara tá lotando o estádio, ele abriu o show na Copa do Mundo com mais de 30 mil pessoas imitando o Michael Jackson, um cara de 20 e poucos anos. E sabe quem frequenta o show dele aqui no Brasil? Crianças de 5, mano. O cara resgatou um gênio da música. Sim. E a gente teve um show agora no teatro lotado do Elvis Presley. O Elvis da Amazônia. Então, são jovens resgatando conteúdos que eles vêem na internet, entendeu? Que eram referências. Porque hoje tu não tem uma referência. Quando o jovem ele vai procurar referência, ele vai pro passado agora. Peraí.
Aí por isso que eles estão resgatando, é por isso que eles estão investindo. Pode perceber que são jovens empreendedores que estão trazendo de volta os conteúdos do passado. Eu só espero que essa geração cresça mesmo, porque, cara, a playlist musical, meu Deus do céu. Exato. Era terrível, sabe? Cara, cada um com seu gosto, né, e tal. Mas, assim, se a gente for fazer um contraponto do que a gente ouvia pro que se ouve hoje, né? E eu espero que realmente essa geração cresça das boas coisas, do que há de qualidade, e essas pessoas que estão realmente revendo que se não trabalhar a cultura vai morrer, cara. Se não trabalhar, nossas memórias vão embora. Entendeu? Graças aos jovens, Jovens aos próprios jovens, É, que não fazem dancinha na internet, que talvez tenham seus 18, 19 anos, que são grandes empreendedores, estão trazendo. É por isso que talvez não morra, viu, Adilson? Porque Sim. se depender da gente, a gente não está nesse contexto mais. A gente é produtor, a gente faz um trabalho de excelência, a gente consegue fazer algo interessante. Mas quando o jovem ele resgata algo que era para a nossa missão fazer, aí está seguro a questão do futuro da música, do futuro da cultura. Porque se nem um jovem fizesse mais isso, aí eu ia dizer para ti, cara, existe um grande risco de não dar certo. Porque hoje tudo é descartável, mano. Quando você faz um trabalho que aquele jovem percebe que ele teve uma referência, mesmo que seja agora, de um jovem que talvez surpreenda no mercado, mas ele tem que ter alguma coisa linkada no passado, porque é de lá que vieram os verdadeiros gênios. Então, todo esse processo, tanto no futebol, quanto na música, quanto no cinema, existem as referências. Mano. Com certeza. E essas referências que vão manter a cultura viva, o futebol vivo, os shows vivos, porque você pode perceber que se não fosse assim, o Resgate não enchia lá o ginásio em São Luís. Se não fosse assim, os Titãs já não estavam esgotando os ingressos em Rio São Paulo, você não encontra mais nem o ingresso. Em estádio de futebol. Encheu o rancho, Oficina não sabia. No rancho. Ele lotou o rancho. Lotou o rancho. Então é isso que você percebe, que a história, que a nossa geração, por mais que ela não seja, essa geração nova, que ela não seja aquela que sustenta, mas ainda tem uma juventude que está apostando nisso. Sim. E por conta disso que eu digo que não vai morrer tão cedo. Pode até, devido a algumas situações de investimentos, até o próprio patrocinador vai investir naquele que está enchendo estádio. Mas ele está percebendo que do outro lado também está lotando, mano. Porque ele vai investir aonde? Onde é descartável, onde é uma referência? Eu, como investidor, eu vou investir onde é uma referência. Isso. Porque o descartável, eu loto hoje, mas quem me garante que eu vou lotar amanhã? Então esse é o perigo da geração atual. Trabalhar, vou fazer o que todo mundo está fazendo, não cria uma identidade. A identidade é muito interessante, você falou mano. algo interessante sobre identidade. A identidade é muito interessante. Você criar um nicho que te identifique com aquele público. Tem gente fazendo o que todo mundo está fazendo. Você não cria uma identidade. Então, esse é o risco. Veja bem, eu vou colocar um parecido no que o Odis falou. Realmente existe um risco da geração que não tem uma identidade falir. De não ter mais shows. Mas aquele cara que tem uma referência, por mais que ele seja um antigão, vou dar um exemplo, Shirley Carvalhais. Liga para a Shirley, vê se ela tem agenda para te atender. Liga para o Zé de Paula, vê se ele tem agenda para te atender. Não tem, porque ele é uma referência. Então, o pastor prefere hoje trabalhar com um cantor de referência do que um descartável. De um cantor que surge com uma música e lá na frente não tem outra música de sucesso. Mas o Oséias, ele não precisa mais gravar mais nada, mano. Verdade. Não precisa gravar mais nada, porque ele é uma referência, ele já criou um conteúdo que as pessoas vão ver. Até o João, mano, eu vou dar um exemplo aqui, eu estou dando um exemplo secular, exemplo gospel, porque a gente tem vários tipos de ouvintes aqui no nosso podcast. Sim. Roupa Nova vai fazer um show. Roupa Nova, quantos anos tem de estrada, mano? 40, cara, acho, por aí. Quantos anos, 35, tem? 40, mano, na faixa de 30, 40 anos. Qual é o público do Roupa Nova? Tem adolescente de 13 lá gritando, mano, querendo autógrafo dos caras porque ele é referência. Mas tem cantor que ele curtia há 3 semanas atrás, que ele não curte mais porque surgiu um melhor e outro foi descartado. Roupa Nova lota, mano, porque é referência. Então, Adilson, acho muito difícil nós perdermos essa condição quando há uma identidade. Sim. Que a geração, de fato, hoje está sendo criada sem identidade. Há um perigo para eles não continuarem o que estão fazendo. É uma geração perdida. Mas quem segue com referência, amigo, quem segue com uma identidade, independente da idade, independente da geração que estiver envolvida, vai continuar. Espera que vai continuar. Senão vai ficar deixado. Senão vai ficar para trás. Para trás. Que é o filme que a gente vai falar agora. Vai falar agora. Bom, eu queria esse filme que o Luiz está
tá divulgando agora, tá começando a divulgar, né? Na verdade é um best-seller, né, cara? Uma coletânea de livros muito bons, né? Não tive a oportunidade ainda de ler, mas já vi todos os filmes e quase todas as versões. Eu acredito que foram feitos alguns remakes, né? Teve um com Nicolas Cage também. E teve uma série que foi até 3 filmes, né? Eu até pensei que o Nicolas Cage ia fazer uma sequência de 3 filmes, né? Exato. Mas eu acho que esse aí faz Isso, parte da aí sequência. que eu vou fundamentar o que eu falei tudo aqui. Quando você fala Deixados para Trás, te remete ao quê? A um filme antigo, Um que era filme da série. Exatamente, muito antigo, década de 90, Entendeu? acredito, Então né? as pessoas até confundem, até me perguntam, mas Luiz, esse filme já não passou? Não, peraí. Teve a trilogia. Como Deus não está morto. Sim. Sim. Deus não está morto. 1, 2, 3, 4, vamos lançar o 5º. Como eu falei, a gente tem referências para lançar o filme. Né? E quantas séries tem aí nas plataformas digitais? Né? Que a gente fala agora de temporada, né? Uhum. Então você tem temporada 1, temporada 2. A gente está trabalhando agora, inclusive, com The Chosen, né? Então vamos The lançar a Chosen, terceira muito bom, temporada. Então, gente, quando eu falei que você tem que ter uma identidade, você tem que ter uma referência para permanecer no mercado, é tudo isso que eu resumi em poucas palavras aqui. Para você permanecer no mercado hoje, independente do que você faz, tem que manter uma identidade com o teu público e criar um nicho. Quando nós lançamos esse filme agora, Deixados para Trás, a gente já sabia que tinha uma história, mano. A gente pegou um filme que tem uma história, que tem uma referência no mercado, do que a gente lançar meramente um filme inédito, sem uma história. Sim. Então a gente conseguiu fazer com que fosse atrelado, né, esse filme novo com uma história. E está dando certo. Por quê? Aqueles que assistiram querem assistir. Um jovem hoje que talvez não assistiu o primeiro filme Deixados para Trás vai ter a curiosidade de ir lá na internet. Com Aí certeza. que entra a internet. Isso. O jovem vai lá naqueles filmes passados para saber. Porque tem filme, tá aí o Adilson que não me deixa mentir, que para você entender o filme que é lançado, você tem que assistir aos demais filmes. Rapaz, a inteligência do cara que produz, é isso que eu te digo. Tem que ter história, tem que ter referência, tem que ter identidade. Mesmo essa geração hoje, ela tem que ser obrigada a assistir os outros filmes para entender o que está sendo lançado no cinema agora. Meu amigo, o cara é inteligente. Não pensem vocês que a gente não percebe a mudança que existe nessa geração. A gente percebe. Só que a gente tem experiência, é coisa que eles não têm, papai. A experiência faz com que a gente possa pensar, peraí, eu tenho que pensar que nem um jovem adolescente. Coloca um cara que tem essa idade na minha equipe, com a minha experiência e com o que ele tem para apresentar de novidade, a gente junta a experiência com a novidade que ele tem, a gente vai fazer ali justamente fusão, um trabalho, né? bem Trabalho feito. bem feito. Então Sim. nada, mano, uma grande empresa não vai investir milhões de dólares para lançar um filme. Vamos lançar, vamos ver se o jovem vai. Não, mano, quando ele lança um filme, ele já vem dentro de um projeto. A gente não lança um filme sem estar com um projeto muito antecipado. Tu vê que o Mel Gibson está segurando o filme dele. E várias outras estão segurando. Porque eles estão criando projetos, estratégias, mano. Estudando essa possibilidade de comportamento. Depois da pandemia, o comportamento do ser humano mudou. Então, eles estão estudando o comportamento, estudando tudo que a tecnologia pode oferecer para que esse filme seja divulgado. Então, Adilson, nós estamos pegando essa condição de ter uma história e acertamos em cheio, sabe? É por isso, já falando e colocando aqui, que nós temos uma estratégia. O cinema cristão cria uma estratégia, porque existem pré-estreias, né? Sim. O cara compra o ingresso dele e vai para uma pré-estreia do Homem-Aranha e tantos Mas outros. geralmente a pré-estreia É, é pertinho do É filme. perto do filme. Só que nós criamos uma estratégia. O cara paga para ir para uma pré. A nossa Sim. pré que a gente faz para liderança, imprensa e influenciadores é de graça. A gente ainda dá pipoca e refrigerante para a galera. Porque a nossa intenção é que aquele líder, que aquele influenciador, que aquele jornalista ele assista o filme e possa referendar para o público. A gente consegue agregar outras pessoas para divulgar o nosso filme. Então a gente lança sempre uma pré, uns 15, 20 dias antes da estreia. É outra estratégia Sim. que a gente criou dentro do cinema cristão e que deu muito certo. A gente tem que chegar com o cinema e falar que o filme é importante, dar um feedback de todo o que a gente está fazendo nas igrejas, todo o feedback que a liderança está passando. Olha, o filme vai ser bom, as caravanas estão sendo formadas, então se você puder antecipar para a gente, seria excelente. Então é um trabalho que é o meu papel, é fazer justamente essa articulação com os cinemas.
Então, o filme cristão ele tem essa vantagem. E o cinema aprendeu a também trabalhar nesse sentido, que outras produtoras não fazem. Eles pegam e lançam o filme, fazem um marketing na TV, só que a gente já faz um trabalho mais articulado. Porque o povo cristão é diferente do povo secular. Sim. Pra você ter uma ideia, vou falar aqui do nosso querido Paulo Queiroz. Ele foi assistir o Quarto de Guerra, não deu para ir para pré. Ele falou, Luiz, sabe quantos anos eu não piso no cinema? 8 anos que eu não piso no cinema. Este filme fez com que eu voltasse a assistir um bom filme no cinema. E quantos não voltaram para o cinema? Que nunca pisaram no cinema. Então é essa articulação. Que nunca pisaram mesmo, né? Então essa e tem gente que nunca foi. Então essa é o processo que é o meu trabalho aqui em Belém, de fazer essa articulação com a liderança, essa articulação com os cinemas para que a gente possa ter bons horários, para que de forma antecipada eu possa passar para o pastor, como ele perguntou para mim, qual é o cinema, que horário, quando vai ser, quando vai estar as igrejas disponíveis, porque o cinema ele vai sentir necessidade de fazer um trabalho bastante antecipado. E se o filme fosse lançado de repente na Ilha do Marajó? Na verdade, nós temos hoje cinemas que passam nossos filmes. Vou dar um exemplo. Marabá, Tucuruí. Porque as cidades começaram Por que não ia, mano? Porque não tinha cinema. Sim. Quando as cidades cresceram, construíram o quê? Shoppings. Correto. Quando constrói um shopping, tem que ter um cinema, concorda comigo? Com certeza. Vai, por exemplo, no Cinépolis, que é o maior da rede na Norte e Nordeste. Então, por exemplo, hoje Macapá recebe filme nosso, Marabá, Parauapebas, porque tem shoppings. Sim. Consegue ter no cinema. Aí há uma possibilidade. Fica muito difícil quando não tem no cinema. Sim. Fica muito difícil quando não tem um shopping para dar aí é difícil essa é a pergunta, realmente. Na verdade, que é Não, é porque desafiadora. assim, vou até Difícil, explicar. Tem gente que colocar um projetor em um telão não quer Sim. dizer cinema, isso não. Com certeza. O cinema é uma linguagem, é um tipo de arquivo, um tipo de mídia certeza. diferenciado. Exato, né? É caro, não é barato, né? Nem um pouco barato. E realmente, cinema, ele tem um custo. Na verdade, gente, a gente que está trabalhando com o filme agora, pra gente o cinema é mais vitrine. Eu fiz vários cursos com o pessoal da Ancinho, né, ex-diretores da Ancinho, até o diretor do filme Pureza, da Dirapaz, né? Sim. E estava explicando que, geralmente, logo os 70% do que se fatura no cinema, inicialmente, é só para... Não é nem para a produção em si, para os primeiros coprodutores e apoiadores que entram no filme. Então você só vai começar a ter um lucro depois dos 70% para lá, você vai sentir parte do lucro. Então, tipo assim, vou dar um exemplo do Adão Negro, né, que parece que gastaram mais de 150 milhões e o filme faturou só 76 milhões. Foi um prejuízo muito grande para a produtora. E então eles jogaram logo para o streaming para ver se tentam repor. Então, assim, cinema é uma coisa muito séria, assim, para se lançar um projeto desse. Por isso, gente, reforçar o convite, o apoio. Vamos pro cinema, vamos dar força, vamos apoiar. Fazer com que o cinema... Porque tem que ir no cinema nos apoiar. Os custos são altíssimos, tá? É um trabalho, principalmente hoje... Até uma pré, para quem não sabe, o Luiz está falando assim que pra pré, né, da pipoca, é de graça pra gente, mas alguém tá pagando. A gente paga, a gente aluga a sala, a gente contrata os combos, não é barato. Porque a gente entende que o investimento vale a pena pra gente levar os influenciadores de Belém para nos ajudar a divulgar. Existem possibilidades, tá? Vou colocar aqui para não deixar não vai ter o filme. Quando nós... eu vou colocar agora alguns pontos. Por exemplo, Quarto de Guerra. Na época nós produzimos ainda DVD. Sim, tinha. Foi um sucesso no cinema. Passamos 4 meses no cinema, mano. Foi 4 meses. Não é qualquer filme que fica 4 meses em cartaz. Assim que saiu de cartaz, não tinha ainda a plataforma digital como uma referência. Ainda estava começando e tal. Então a gente fazia o quê? A gente ganhava também um dinheiro na venda do DVD. Não era barato, não. Era R$40 o DVD. Para a pessoa assistir na casa dela. Comendo a pipoquinha dela, tomando suco dela. Aí o pastor pegava aquela mídia que era de alta qualidade, de som e de imagem, colocava onde? No aparelho de DVD e passava na igreja. Correto. Então, hoje ainda temos ainda essa mídia, sabe? Aí o que está acontecendo? Aí que eu coloco. Se entrar um investidor hoje para atender uma demanda no interior que não tem cinema, e o cara, caraca, velho,
Bora digitalizar isso em DVD? Porque vocês ainda têm algumas mídias. Por exemplo, eu fiz uma viagem agora de turismo e dei 2 DVDs, o Você Acredita e o Deus Não Está Morto, em DVD. E o ônibus tinha. E fomos assistindo o filme no ônibus agora. Se entrar uma empresa hoje, é risco? Sim, é risco. Sim. Mas se fizer um trabalho de pesquisa, como você colocou, Sim. cara, tem um público, tem um público. Onde está esse público? Onde não tem cinema. Exato. Sim. Mas, por exemplo, o interior hoje ainda tem, o pessoal ainda tem a vitrolinha dele hoje lá, mano. Ainda tem um gravador, mas ainda tem fita cassete, cara. Porque tem interior que não tem mesmo essa E tem possibilidade. interior que não tem possibilidade, tem, mas exato. aí você vai perceber o seguinte, que tem um público, que tem um nicho, como o meu amigo Adilson falou. Vamos ter que tirar o nosso prejuízo justamente aonde? Na venda de DVDs, na Sim, época na época era VHS, e hoje tu só pode fazer a venda, depois que passa o filme, para as plataformas digitais. É o processo. É o processo. Depois do E digital, outra, que seria a TV, né? e não é barato não, hein? Não é barato não. Hoje para você, eu quero montar uma plataforma de filme. Meu irmão, no mínimo o investimento é 2 milhões de reais. Para começar com 30 ou 40 filmes. Então, uma plataforma hoje, que compra os filmes que já passaram no cinema, ele não investe pouquinho não, ele investe muito dinheiro. Por causa dos direitos autorais. É, Sim. só que tem o seguinte, tenha uma ideia. As produtoras nunca vão lançar hoje em uma plataforma. Por quê? Hoje você faz uma assinatura de R$15 mês. Pois é. Eu vou pro cinema, eu, Adilson e o Vidal. Eu vou pagar 30, ele paga 30, tu paga 30. Numa sessão. Aí o Adilson gostou. Ele vai com a Renata, a esposa dele, no outro dia ele vai pagar 30 de novo, ela vai pagar 30. Na plataforma tu paga 15, 20 para assistir Pronto. vários filmes durante um mês. Então nunca que a produtora vai tirar do cinema. Sim. Nunca que o cinema vai perder a sua utilidade. Com certeza. Pode surgir a fatalidade um dia, justamente dessa juventude que frequenta o cinema, de fato, não quero mais ir. A juventude vai se adaptar. Aí o mercado vai ter que se Aí adaptar. a gente vai ter que se adaptar. Com certeza. Mas aí a gente... Até lá, espero Até que... lá, É. espero que não, né? Então Evidente. você que é cristão, valorize, porque as indústrias cinematográficas estão valorizando, estão contratando cantores, ou cantores já, até cantores, né? Também. É porque, na No final, verdade... geralmente tem música. Não, porque é o não sei seguinte... se vai ter música. já que eu meti música e cantores, os nossos filmes, todos eles vieram com uma versão em português. Certo. Você Acredita, Leonardo Gonçalves. Acredita! Foi uma música que foi. entrou até no CD dele mesmo. Fernandinho, Aline Barros. Deus não está morto, né? Deus não está morto. Diante do trono. Diante do trono. No filme, se eu pudesse, Se você pudesse imaginar. Então nós fizemos a versão em português com os cantores aqui do Brasil. Legal. E Gabriela Rocha, eu acho Gabriela que também, né? Rocha, ela fez uma música, mas a música dela infelizmente não passou. Não passou, mas Mas sucesso, foi né? gravado e fez muito sucesso, né? Que é a música Oceans, né? Sim. Enfim, que foi o filme Superação. Então, gente, é isso. A gente tem um investimento pesado, então valorize, vá para o cinema, porque quanto mais você nos apoiar, levando a sua caravana... E as células, né? Porque as o cinema é redes. isso, né, mano? O cinema Claro, é cara. reunir a galera, é achar graça lá, e tem uns que são muito gaiatos, que falam mesmo na hora do cinema, tem uns que... Tem filme que todo mundo fica em silêncio. Por exemplo, eu fui rever Titanic, que eu fui ver com a minha esposa, né? Isso. Na primeira vez que a gente era namorado, agora a gente foi ver como casado. E olha que o Titanic, de novo, foi um grande sucesso. É porque é um Estourou, momento cara. de volta. É como eu te falo, né? Eu fui ver. Porque foi em Titanic 3D, foi em 3D. Foi uma foi legal. Mano, se passar o vento não levou, remasterizado, vai lotar de novo. vai lotar de novo. Com E eu vou certeza. dizer, eu vou dar um Poderoso dado. Chefão, Se vocês não vai ter sabem, tão se vocês fazendo, não né, mano? sabem, vou dar um dado importante aqui, só pesquisando na internet. Sabe qual foi o filme que mais rendeu pro cinema? Até hoje. O vento não levou. O vento levou, O vento não levou, não, levou. O vento levou. E o vento levou, né? Não, o vento não levou é a música do. Essa produção, mano, já faz quantos anos? Tem uma produção. Não conseguiu ser batido. Não Quantos anos conseguiu. faz? Quantos anos faz? Mano, faz muitos anos. 39. Não foi batido 39, o cara. público desse filme. Você Não foi lembra do batido. Ben-Hur? Ben-Hur. Ben-Hur, que foi produção de Não, 50. outro filme que vão fazer, já estão fazendo, não sei se já lançaram, que é o Poderoso Chefão, a trilogia, iam refazer, né? Iam relançar a trilogia do Poderoso Chefão. de Exato. novo, cara. E eu vou te dizer o seguinte. Pode lançar o filme que for. Tropa de Elite no Brasil, ninguém bate ele. 11 milhões de espectadores. Quantos anos fazem que não foi lançado? Os Trapalhões, 3 filmes do Dedé Santana, do Didi, estão entre os melhores filmes de todos os tempos. Quanto tempo faz que os caras não fazem mais filme?
Mano, verdade. referência, identidade. O nosso filme A Cabana teve 6 milhões. Eles estão produzindo o último filme Isso, juntos, exato. né? Vai rolar Exato. agora. Bora ver, vamos ver o Isso. comportamento das gerações, né? Exato. Aí vai E, ser uma veja resposta. bem, quando você cria uma identidade independente da época, a gente está falando no geral aqui. Sandy Júnior parou quanto tempo de cantar? É, já foi. Tiveram a ideia, bora se ajudar de novo. Mano, lotaram estádios de futebol. Mano, tudo é possibilidade. É. Porque quando você trabalha com um produto que tem referência e uma identidade, independente do tempo que parou, volta. Pode perceber que as bandas de rock, banda gospel, estão voltando e lotando, porque criaram uma identidade com o público. Ah, só o público velho. Não, meu irmão. O conteúdo dele está na internet. Você vai ficar espantado com a quantidade de adolescente que vai estar lá pulando com os caras. Eles verdade, criaram cara. uma identidade. Apesar de ser cantores antigos, mas é uma música que é eterna. Eles são referência. A música não envelhece, mano. É verdade. Pega uma música orquestrada de Beethoven, coloca para ouvir a qualidade. Com certeza. Primeiro você que não era falou, digital. A Isso. qualidade Qualidade, sonora qualidade é muito sonora. melhor. Muito Por que o vinil dá de volta? A qualidade do vinil é muito melhor que o CD. Sem dúvida. Sem Assim, dúvida. vou só fazer uma correção. Só faça. O vinil nacional É. não prestava. Nunca prestou. Sempre a qualidade, as pessoas não sabem, a qualidade do vinil nacional era Mas uma mesmo assim porcaria. era melhor que os CDs que Não, com passados. certeza, Era. porque os vinis mesmo, É. os tops, eles eram É. uma espessura muito mais grossa, Era- uma qualidade até- muito até melhor. a rotação mas era ainda 48, assim, a rotação mas era ainda assim 48. era boa, cara. É. Era boa. Imagina se a gente tivesse realmente o de qualidade que nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Sim. Europa, Exato. se vendia, né? Só para concluir, eu quero concluir o seguinte, que o cinema cristão, os nossos filmes estão criando uma história, uma identidade. Se eu pegar o Quarto de Guerra e lançar hoje no cinema, eu vou lotar de novo. É, Por quê? verdade. Muita gente não assistiu. E olha que eu fiquei 4 meses em... Sabe por que eu te digo? Eu recebo diariamente ligações dos filmes atuais, mas muitos me perguntando assim, Luiz, como é que eu passo o Quarto de Guerra na minha igreja? Ah, não, será que eles Tu não vão tens pensar aí- no Quarto de Guerra 2, pô, de repente? Rapaz, eu queria me adiantar. Pode ser, né? Foi feita uma proposta de uma rede, não vou citar porque ainda está em negociação, de fazer não um remake, não. Eles vão produzir o segundo do Quarto de Guerra com atores nacionais. Pô, seria legal, Vai ser uma cara. produção Muito bom. nacional. Pô, Olha as novidades que vem aí. pô, legal. Novidades boas mesmo. Muito boas. Outra novidade a gente vai deixar para um próximo podcast, que a gente vai falar sobre música também, né? Vão ter outros convidados aqui, outros Sim. parceiros, amigos nossos aqui. Para quem não sabe, o Luiz foi é um cara que descobriu vários talentos, né? É um ícone, na É um verdade, ícone, da história cara. da Mas arte. tem que sobreviver. Pré-histórico tem que- aqui. a gente tem que- a gente tem- Na Dinossauro, verdade, a gente tem que ter dinossauro. expertise aonde tá dando grana, mano. Tá dando música, dinheiro pra fazer música. Lembra É quando cinema, hora pro cinema. Eu levei uma, Não é verdade, uma mano? musiquinha É verdade. que eu gravei, eu compus em 98, eu acho. Não, de 96 para 97. 96. Só que eu levei em 99. Aí lá pro Luiz, botou logo na coletânea, Pronto, aí fez a música É que tocar. eu conheci o Adilson. E aí, Legal. isso é um papo para um outro Surgiu as podcast. coletâneas, aí surgiu os shows, foi É uma verdade, a benção. gente com a banda Razão e tal, né? Muito E, bom, muito e bom. temos uma história aí, Com na certeza. verdade. Que é um. Só pra encher a bola do Adilson, quando a gente fala aqui em identidade, ele fez agora uma live, né? Fazendo músicas de outros cantores, mas as músicas da banda Razão. O público que criou identidade com ele, colocou ele em primeiro lugar na live. Porque Legal. é um cara que tem uma referência, um Com cara que tem uma certeza. identidade com o público dele. Mesmo que ele esteja parado, ele foi para uma live e ele viu a qualidade do trabalho dele que ele fez há Resposta. anos atrás, a Anos resposta. atrás, É isso que eu digo, mano. Muito bom. Atenção, juventude, vou dar um recado para vocês. Trabalhem para que você tenha uma identidade com o seu nicho. Faça um trabalho de qualidade, porque o descartável, já diz, é É descartável. descartável. Cara, é o seguinte, peraí só um instantinho que eu quero agradecer aqui a nossos apoiadores. Gente, obrigado aí a nossos apoiadores, nossos grandes amigos aí que estão apoiando esse projeto. Desde já, você que quer fazer parte, você pode ligar pra gente, entrar em contato com a gente aí no link do canal, na descrição do canal também. Ó, e também quero aproveitar para você aí que está assistindo, né? Vamos compartilhar, se inscreva no canal, ative o sininho aí para que você possa receber as notificações dos próximos programas que vão estar disponíveis para você. E mais uma vez, galera,
Obrigado mesmo pelo apoio, obrigado por vocês acreditarem no projeto e tamo junto aí, tá bom? Beleza, gente, olha, no próximo a gente vai falar sobre documentários que estão vindo aí, sobre música, Benção. a música gospel paraense. A gente também acabou de elaborar um junto com o Vidal. Com certeza. Dos pioneiros, o Luiz vai estar sabendo de primeira mão sobre os pioneiros, a galera. Que a gente fez Lá um dos anos- projeto dos anos 80, 90 até até 2010. 2010. A gente já criou um outro de 60, De 60. 70 a 80. A 80. Que legal. E esse aí vai ser legal porque são as memórias, as referências, né? Pessoas e amigos aí que ainda Isso. estão, né? Na E ativa, o né? interessante, só para finalizar, eu só comentei, falei assim com o Marquinho, né? O Marcos Benson. Marcos, poxa, eu queria marcar contigo. Não, já estou sabendo. Já estou sabendo que tá fazendo documentário. Ah, já? Então tá, vou só agendar contigo. Eu só Legal, queria cara. agradecer, né, a oportunidade disso no podcast da Venorte, de falarmos um pouquinho sobre o nosso trabalho. E em nome da 360 UEAP, do nosso querido líder, Igor Seguir, agradecer pelo espaço e por tudo que vocês têm feito. A Venorte tem sido uma parceira. Logo que veio o primeiro filme, eu já liguei pro Adilson. Mano, me ajuda, mano. E o Adilson tem sido um parceiro, um companheiro. A Venorte tem sido, faz parte dessa história, tá, Venorte? Quero agradecer aqui ao Adilson, nesse podcast, por tudo que ele tem feito e por esse espaço de divulgar o próximo projeto nosso. Bom, já fica o convite do Luiz estar aqui, não só como convidado, mas está como também um dos comentaristas, dos Vamos lá, apresentadores. Como é? Co-host. É legal. O quê? O Chapolin tem umas. Ele tem umas palavras, né, mano? A gente precisa. Você tem que traduzir, né, mano? tem A que gente não dar sabe um o que é F5, coisa cara. boa ou coisa ruim, né, A mano? gente precisa dar um F5 aí. Verdade, verdade. Pardon, né, Horácio? Ai, Deus. E aí, porque assim, são coisas que a gente brinca, né? Mas tem muita história. Com certeza. Muitas tem coisas muito que a gente conteúdo. viveu, muito conteúdo. Muito Né? Também tem conteúdo. muitas indignações também. Muitas indignações que a também. gente conversa muito nos Faz bastidores. parte, né? Que faz parte. Principalmente né? assim da música paraense, que é um outro tema que a gente vai chegar. Amém. A nossa música. Mas essas indignações, na verdade, elas têm um caminho, né? Tem um caminho. Serviram para que a gente pudesse Serve pra gente ter voz aí, falar. isso, as coisas avançar, boas. avançar. Gente, valeu, obrigado. Quer mais dar um abraço pra alguém? Só um alô Agradecer. mesmo. Agradecer pelo espaço. Valeu. Valeu, até a próxima. Até a próxima. gente. Valeu, Em nome Luiz. de Valeu, Jesus. valeu, Valeu valeu, demais. galera. Deus abençoe.